Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Ai, gente, tô gravando esse jogo, ó, logo depois do jogo do Brasil contra a Costa Rica, esse sufoco que foi. E eu me perguntando sempre, meu Deus, por que que a gente sempre tem que sofrer? Toda a Copa do Mundo é assim. Ó, tava fazendo as contas, não sei você, faz as suas contas aí também. Eu existo e acompanho. Essa é a minha 14ª Copa, tá? Eu nasci em 64, aí a gente teve 66, 70, 74, 78. Pra ser franco, as primeiras aí de 66, obviamente eu tinha 2 anos, 70 eu tinha 6 anos, eu não me lembro muita coisa. Obviamente eu me lembro de algumas imagens, eu acho que talvez até coisas que eu vi depois, porque são imagens históricas, né, do Brasil tricampeão, lá com Pelé, Garrincha, Rivelino, aquela galera toda, Carlos Alberto, Gerson, Tostão. Bem, a seleção de 1970, que é o grande clássico brasileiro, né, do tri. Mas hoje eu queria falar com vocês, é engraçado como na minha vida eu fui fazer uma retrospectiva das Copas o que eu me lembro daquelas Copas. E é engraçado como trazem muitas recordações. Eu acho assim que a Copa que eu me lembro mais é a Copa de 1982 ou é 86. A Copa que foi na Espanha. E nessa Copa da Espanha, eu me lembro que meu pai comprou um LP com as músicas da Copa daquela época, que foi assim uma febre geral. Hoje a gente não vê muito isso, mas naquela época tinha. Então era assim, era o Moraes Moreira cantando: o rei aqui é Pelé, na terra do futebol, olé, bola no pé, redonda assim como o sol, seja no Maracanã ou em Gramado espanhol. Vocês lembram dessa música? Tinha o Júnior, o jogador, cantava: voa, canarinho, voa, mostra peso do povo que és o rei. Aí tinha também o Luiz Airão. Como é que era a música do Luiz Airão? Era... Ai, gente, esqueci. Eu tava lembrando tudo esses dias, mas tinha uma música, era muito legal. Então, lá em casa, a Copa do Mundo dessa época, ela marcou essas músicas, todo mundo cantava, era incrível. Eu me lembro também, voltando um pouquinho na Copa de 78, se eu não me engano, que foi uma Copa da Argentina, que a Argentina foi campeã, e que teve aquele lance histórico que o Brasil ganhou da Polônia 3-1 e ficou esperando o resultado do jogo do Peru contra a Argentina. Então tinha que ter um saldo de gols. O que aconteceu? Faltou luz na minha casa naquele dia, na hora do jogo da Argentina contra o Peru. E a gente ficou ouvindo e acompanhando por um radinho de pilha que meu pai tinha. Meu pai adorava rádio, ouvir futebol pelo rádio. Então a gente às vezes desligava a televisão, ligava a televisão e ficava só com o som do rádio. Mas nessa vez a gente ficou só com o som. E, gente, foi uma goleada. Acho que foi 6-0 pra Argentina. Sendo que, assim, se a Argentina tivesse ganhado de 2 ou 3 gols de diferença, o Brasil é que ia pra final. Mas, bem, aconteceu isso e marcou muito pra mim, por causa dessa história que faltou luz na minha casa. Uma outra Copa que marcou muito aí na minha vida, foi uma parte meio triste, foi a Copa de 94. A final foi no dia 17 de julho, se eu não me engano, de 1994. E a minha mãe estava internada, estava na UTI. E eu me lembro assim, ela morreu alguns dias depois, morreu no dia 21. Mas no dia 17, a coisa do futebol tá tão impregnado na minha vida da Copa do Mundo, que eu me lembro que tava eu com os meus irmãos na casa do meu irmão, do Edmilson, no meio, a gente assistindo o jogo contra a Itália com uma certa tristeza, aquela coisa, né? A minha mãe tava no hospital e tudo mais, a gente não podia estar lá porque tinha um horário fixo de visita. E aí, de repente, cara, na hora que o Brasil ganhou, que foi pra disputa de pênaltis contra a Itália, a gente pulou, assim, os três se abraçando, todo mundo comemorando, aí de repente a gente lembrou da mamãe, aí deu aquela tristeza. Mas no fato, a mamãe, na verdade, se ela gostaria que a gente tivesse feito aquilo, porque ela era assim, ela adorava festa, ela adorava a Copa do Mundo e tudo mais. E aí Copa de 2002, aí eu já tava namorando meu marido, aquela Copa com um horário maluco, porque era no Japão e na Coreia, então a gente ficava assistindo o jogo de madrugada, colocando despertador para 5 horas da manhã, para poder assistir, e afinal eu tava namorando meu marido, Jean, e a gente tava em Niterói, puta, foi muito legal, muito legal. Então assim, a Copa do Mundo é
isso, a gente tem essas grandes alegrias, a gente tem muito sofrimento, mas eu acho que no fundo é a essência da gente, a gente tem isso, o brasileiro é apaixonado por futebol, por mais que as pesquisas mostrem que tá caindo interesse e tal, mas na hora H a gente tá aqui torcendo, não tem jeito. Tá bom? Então vamos firme, vamos torcer, eu vou continuar na torcida. Esse vídeo tem uma vida aí útil, que eu não sei de quanto tempo. O próximo Brasil vai jogar contra a Sérvia. Eu não sei, dependendo do resultado, se vai pegar a Alemanha na segunda etapa, nas oitavas de final, não sei, mas o fato é que eu tô aqui torcendo, gente. E vamos, Brasil! Neymar, a gente joga, Neymar, joga, para de brigar, joga, passa a bola pros outros, e seja o que você é, um craque. E o time todo, o time é muito bom. Vamos nessa, galera! Beijo, Brasil!